Amém. Salmo 122. Todos acharam? Amém. Salmo 122 diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Bendito Deus, Paizinho. Eu rogo a ti, Senhor, fala conosco porque a tua igreja precisa te ouvir. Cada um de nós, Senhor. Eu me diminuo, eu me humilho diante da tua presença. Reconheço a minha insignificância, a minha limitação, a minha incapacidade. Mas eu confio em ti, Espírito Santo. Como eu confio, Senhor. Porque é o Senhor que nos dirige. É o Senhor que conduz a vida daqueles que são teus. E eu te peço, Pai, conduza-nos nessa hora. Conduza os meus lábios. Conduza os meus pensamentos e os pensamentos dos meus irmãos. A nós sermos abertos agora, Senhor, à tua voz. Que eu seja só um instrumento em tuas mãos. Que ao compartilhar dessa mensagem, o Senhor trate comigo, Senhor, também. Por favor, Senhor. Espírito Santo, toma conta. Toma-me por completo, Senhor. Que o perdido seja encontrado, que o oprimido seja liberto, que o enfermo seja sarado, e que todos os salvos, Senhor, sejam cheios do teu Espírito. Que a tua palavra venha sobre nós, trazendo a aplicação prática que o Senhor deseja para cada um de nós. Seja correção, seja instrução, edificação, seja, Senhor, encorajamento, ânimo, da forma como o Senhor quiser, Pai. Mas que nós estejamos com o coração aberto para a tua voz. Fala conosco. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que queira se opor à ministração dessa mensagem. Leva os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Que a tua palavra venha como um martelo que esmiuça a penha, destruindo os sofismas, destruindo as fortalezas, quebrando, Senhor, todo preconcebimento que temos, Senhor, em relação à tua palavra. Mas que o teu Espírito possa ecoar, bradar poderosamente nos nossos corações. Nós dedicamos a ti esse tempo e entregamos a ti a glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Muito bom ver irmãos que normalmente a gente não tem costumado ver com regularidade toda semana. Irmãos também retornando de viagem. Muito bom. Graças a Deus. É maravilhoso estarmos aqui reunidos como igreja. Meu coração muito se enche de alegria por isso. De olhar para cada rostinho de vocês, de contemplar a face dos irmãos. Isso não tem como eu me esquecer e não deixar de lembrar, queridos, de algo que aconteceu comigo há cerca de um pouco mais de 6 meses atrás. Onde eu, por alguns meses, eu fiquei sem conseguir me reunir com vocês, sem congregar com vocês. E eu confesso que
eu não senti muito falta das nossas mensagens, dos nossos ensinos. Eu não senti muito falta do nosso louvor. Eu não senti muito falta das nossas orações. Por quê? Porque eu diariamente eu estava me edificando na fé. Mas o que eu mais, irmãos, mais senti falta foi de vocês, de estar com vocês, de ser igreja com vocês, de me reunir com vocês. Eu me lembro que assistindo a um filme cristão, de uma menina que havia perdido o marido e na guerra, e por causa disso ela se perdeu na fé, se afastou do Senhor, e a filha dela permanecendo uma criança, e quando ela, na cena, que ela retorna para o meio dos irmãos, aquilo me tocou profundamente, eu comecei a desabar de choro. Eu estava na cama, assistindo lá ao filme com a família, comecei a desabar de choro. Por quê? Não é porque eu me emocionei com o filme, porque eu também me emociono, né? Há um parênteses aqui. Mas porque eu me lembrei de vocês. Eu fiquei imaginando, Senhor, quando é que eu vou retornar ao meio dos meus irmãos? E eu confidenciei isso para o pastor Júlio. Dias depois ele esteve lá em casa. Ele sempre estava me visitando, levando também a ceia do Senhor para participarmos ali juntos. E numa dessas visitas eu contei isso para ele, e na semana seguinte, ou um tempo depois, os irmãos participaram de uma ação evangelística lá no bairro, na praça, e muitos de vocês estavam lá, e aí eu fiquei naquela expectativa, Senhor, os irmãos estarão aqui no bairro hoje. O Senhor pode tocar no coração deles para mandar eles para cá, Senhor. Manda eles para cá, Senhor. E eu orando ali quietinho. Aí, de repente, Rosana me avisa, amor, os irmãos estão vindo para cá. Ah, irmãos, quando eu fui lá para trás e eu vi aquela quantidade de irmãos, meus irmãos amados, eu sei que nem todos puderam estar, até dos que estavam lá no evangelismo na praça. Irmãos, como aquilo foi maravilhoso para mim. Como eu precisava estar com vocês. Como era importante para mim, essa comunhão. Como era maravilhoso nós estarmos reunidos ali. Depois eu consegui participar mais um pouquinho, vir para cá, e foi progredindo. E eu consigo ver que esse versículo 1 que nós lemos aqui, que nós sabemos de cor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse versículo, ele bradava no meu coração, bradava em mim, pela alegria de me reunir com os irmãos. Essa mensagem, ela partiu de uma conversa com o Salaciel, o diácono Salaciel, há um mês atrás, mais ou menos. Eu estava ali na porta, né? Enquanto o pastor não me tira de lá, eu fui ficando lá, né? Quando ele veio e tira, eu tenho que obedecer. Mas eu estava lá, quietinho, cobrindo lá, e aí o Salaciel conversando comigo de como a igreja precisava se reanimar por se reunir, por ser igreja. E aí nós lembrávamos desse texto aqui e conversamos ali na hora que o texto menciona algo muito importante, que eu vou falar com os irmãos mais à frente, se assim Deus nos permitir. E desde então, Deus ele começou a trabalhar essa mensagem no meu coração. Há uns 10 dias eu comecei a escrever, comecei a prepará-la e entendo
e entendi o porquê do Senhor estar me ministrando sobre isso e para compartilhar isso com os irmãos. Olhando aqui para o contexto do Salmo 122, esse salmo faz parte de um pequeno enário chamado canto de romagem, ou cânticos dos peregrinos, ou cânticos dos degraus, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Esses cânticos eram entoados pelo povo quando eles subiam para Jerusalém, subiam as montanhas para chegarem a Jerusalém. Lembrando que Jerusalém fica no monte. Então, eles vindo de diversos lugares, os grupos se reuniam e subiam a Jerusalém. E eles, no meio do caminho, um caminho muitas vezes perigoso, eles cantavam essas canções, declaravam esses poemas, reafirmando a fé deles em Deus. E eles fizeram isso, faziam isso. E certamente quando eles, perto de chegarem ali a Jerusalém, imagino o coração deles cheio de alegria, eles declarando esse Salmo 122 aqui, por exemplo. Quando eles chegavam lá, algo muito especial acontecia para eles. A estar em Jerusalém e estar na casa do Senhor para eles era o ponto central do que para eles era a adoração. Então, estar ali naquele momento para eles era como se representasse a própria vida espiritual deles com Deus. Mas se eles geravam essa grande expectativa no coração por se alegrar a estar indo à casa do Senhor, eu preciso perguntar aos irmãos: aliás, você se alegra na casa do Senhor? Esse é o título da mensagem. Alegria na casa do Senhor. A alegria do cristão, irmãos, a nossa alegria, ela está baseada no Senhor, independente das circunstâncias. Filipenses 4:4 nos diz assim: regozijai-vos de vez em quando, conforme o tempo estiver bom. Não, sempre no Senhor. É sempre, não por qualquer outra coisa ou pessoa, mas independente das circunstâncias, no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos ou alegrem-se. Eu prefiro a versão alegrem-se. A alegria nossa, ela está baseada no Senhor por nós termos recebido o Evangelho. Atos 13, 46 a 48. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Eles falando com os judeus. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Eles se alegraram ali porque eles ouviram o Evangelho. Ao ouvir a mensagem da cruz, ao ouvirem a palavra da salvação, o coração daqueles novos discípulos se encheu de alegria, porque agora eles haviam recebido uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida. A nossa alegria está baseada no Senhor, independente das circunstâncias, porque nós recebemos essa palavra, porque nós recebemos o Evangelho, porque nós recebemos no nosso coração a palavra da salvação, de que Jesus veio nos salvar. A alegria, nossa alegria do cristão, ela está baseada no Senhor, exatamente por isso, por saber que
Deus veio nos salvar. O Salvador veio. Lucas 2, 9 a 11. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, os pastores que estavam no campo, à época do nascimento do Senhor. E a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. A nossa alegria está no Senhor, porque o Verbo se fez carne, porque Deus entrou na nossa história, porque Deus interveio na nossa vida. Quando você e eu estávamos mortos, o Senhor nos deu vida, irmãos, através de Jesus. Deus não nos deixou andarmos simplesmente nos nossos caminhos, andarmos conforme o curso do mundo, andarmos conforme a inclinação da carne, andarmos conforme a influência maligna das trevas. Mas Deus veio nos salvar. Deus estava em Jesus, naquela cruz, reconciliando você e eu com Ele. Ele mesmo veio na pessoa de Jesus. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de você. E sabermos que Jesus veio, irmãos, isso precisa ser uma notícia de grande alegria. Por isso a nossa alegria também está no Senhor. A nossa alegria está baseada no Senhor. Por nós termos o nome escrito no livro da vida. Lucas, capítulo 10, versos 17 a 20. E voltaram os 70 com grande alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Queridos, mais do que a alegria de saber que o nosso nome está no rol de membros de uma comunidade de fé, a nossa alegria precisa ser em saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, a saber que nós fomos alcançados por tamanha salvação, e hoje nós temos a nossa herança celestial nos aguardando. A maior alegria nossa não é por termos poder aqui para repreender as hostes malignas, por expelir demônios, por repreender as obras das trevas. Não, irmãos. Não por uma pujança espiritual que nos leva adiante, mas de saber que nós somos salvos no Senhor. A nossa alegria no Senhor, ela está baseada nisso também. A nossa alegria está baseada no Senhor, porque Jesus ressuscitou. João 16, 20 a 22. Na verdade vos digo, Jesus falando, que vós chorareis e vos lamentareis. Por quê? Porque Jesus iria morrer. E o mundo se alegrará. E vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Por quê? Uma pausa aqui. Jesus tinha acabado de revelar para eles, estava revelando, cada vez de forma mais progressiva, que ele iria ser preso, maltratado e morto na cruz. Iria deixá-los. E isso deixou eles muito tristes. Tanto é que quando Jesus morreu, sem eles se darem conta da ressurreição, eles estavam tristes, amedrontados,
acuados, encolhidos. Alguns, os irmãos reunidos num lugar, alguns foram para outro lugar, e Jesus precisou se apresentar a eles no caminho, se revelar a ele na palavra, se revelar na comunhão, no partir do pão, para que eles então acordassem e retornassem a estar com os outros, como Jesus havia ordenado a eles. Então, eles ficaram tristes. Só que o texto continua aqui, versículo 22 de João 16. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Por quê, irmãos? Porque Jesus está vivo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele se fez pecado no nosso lugar. Mas ele ressuscitou, igreja. E a alegria por Jesus estar vivo não pode ser tirada do nosso coração. Porque Jesus ressuscitou, ele vive no coração de todo aquele que se rende a ele. É uma alegria que não vai ser tirada de mim e de você, irmãos. Jesus vive em nós, ele está vivo. Você pode falar com ele hoje. Não é papo de religião. Jesus está vivo. Ele nos ouve. Ele fala com a gente, irmãos. Ele se relaciona comigo e com você. E essa alegria, ela não vai ser tirada de nós. Ninguém vos tirará. Ninguém, irmãos. Ninguém. Nem as circunstâncias, nem o homem, nem as trevas. Ninguém. Ninguém. A nossa alegria está baseada no Senhor, pela promessa do revestimento do Espírito Santo. Lucas 24, Lucas 24, 49 a 53. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O enchimento do Espírito Santo. E levou-os fora até Betânia. E levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Jesus havia ressuscitado, eles se alegraram. Mas fisicamente, Jesus não estaria mais com os discípulos, até o tempo da ressurreição. Então, até eles se encontraram com o Senhor, né, após a vida terrena. Então, Jesus subiu aos céus. Mas olha que o texto continua dizendo. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, quando eles ouviram de Jesus que eles seriam revestidos do poder do alto, quando eles ouviram do Senhor que a promessa bíblica de Joel 2, por exemplo, quando eles ouviram que os ensinos de Jesus sobre o Espírito Santo vir sobre eles, conforme os evangelhos mostram, quando eles ouviram isso, que eles deveriam ficar ali em Jerusalém, para que fossem revestidos do poder do alto, para serem testemunhas, a Bíblia diz que eles voltaram para lá, para Jerusalém, com grande júbilo, com grande alegria. Você e eu sabermos que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, isso precisa alegrar, encher o meu e o teu coração de alegria. Você e eu podemos ser cheios, transbordantes do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, tomados pelo Espírito Santo. O nosso coração, que sentia coisas terríveis, cheios do Espírito Santo, o nosso sentimento é transformado. Cheios do Espírito Santo, se os nossos olhos eram inclinados para aquilo que não deveria, o nosso olhar passa a ser um olhar puro, um olhar santo. Cheios do Espírito Santo, se o nosso linguajar era um linguajar pesaroso, de alguém incrédulo, de alguém que parece que não serve ao Senhor, alguém cheio do Espírito Santo, o linguajar muda. Alguém cheio do Espírito Santo, as suas atitudes
são atitudes de quem é guiado por Deus. E isso precisa nos alegrar, nos encher de alegria. Alguém cheio do Espírito Santo precisa saber que você pode ser cheio do Espírito Santo, precisa ser na minha e na tua vida razão de alegria. Por isso você e eu, nós devemos buscar esse enchimento de poder de Deus, sermos cheios de Deus, sermos cheios do Espírito Santo, irmãos. Precisamos disso. A nossa alegria está baseada no Senhor. Jesus morreu, o Evangelho veio. Recebemos a mensagem que o Verbo se encarnou, isso nos alegra. O Verbo, nosso nome está no livro da vida, isso nos alegra. O Verbo, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou, isso nos alegra. Nos alegra saber que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Porém, irmãos, nós podemos e devemos nos alegrar, porque a nossa alegria no Senhor também está baseada, porque Ele vai voltar, irmãos. 1 Pedro 1, 3, 9 a 9. 1 Pedro 1, 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Uma pausa aqui. A salvação prestes a se revelar. O que em que se revelaria? A salvação. Então nós nos alegramos grandemente nessa salvação que vai se revelar. Ainda que agora, importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então a revelação da salvação é a revelação de Jesus, é a volta de Jesus, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. A nossa alegria também está baseada no Senhor, porque nós vamos encontrar o Senhor Jesus. Porque nós estaremos diante dele, irmãos. E por isso, hoje, agora, aqui, mesmo em meio às circunstâncias que cada um passa, mesmo em meio às adversidades, às dificuldades, às tristezas, mesmo em meio àqueles momentos que os nossos sentimentos ficam remexidos, nós podemos nos alegrar por saber que Jesus voltará. E nós estaremos diante dele. E nós estaremos com ele eternamente, se nós perseverarmos até o fim. A nossa alegria está baseada nisso, queridos. É no Senhor. E aí, a nossa alegria também está baseada no Senhor por aqueles que também se convertem a Cristo. Atos 15, 3. A igreja, Paulo, Barnabé, vão se reunir com a igreja em Jerusalém para deliberarem sobre o que os gentios deveriam praticar ou não. Aí no versículo 3, porque os judeus estavam indo até a igreja nas localidades gentílicas, dizendo que eles deveriam guardar a lei de Moisés, deviam se circuncidar, e isso estava entristecendo, o peso da religião estava entristecendo aquelas pessoas. Aí no versículo 3, diz assim, de Atos 15, e eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam
grande alegria a todos os irmãos. Que alegria? Alegria em saber que os gentios estavam se convertendo. Saber que almas têm sido ganhas precisa ser motivo também da nossa alegria. Saber que vidas estão se rendendo a Jesus precisa ser motivo da nossa alegria. Saber que aquele que estava afastado do Senhor retornou para a presença do Senhor precisa ser motivo de nossa alegria. Por saber que aquela pessoa que nós nem imaginávamos que fosse se render a Cristo, que ela de fato reconheceu o Senhor, foi convertida a Ele, isso precisa alegrar o nosso coração. A nossa alegria está no Senhor. E mais, irmãos, e mais do que todas essas razões de porque a nossa alegria está baseada no Senhor e não nas circunstâncias, Mateus 25, 23, nós vemos que nós participaremos da própria alegria do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Em outras palavras, participa da alegria do teu Senhor. Mais do que você e eu nos alegrarmos aqui nessa vida, nós seremos participantes da alegria do próprio Deus, em nós estarmos lá com Ele. E aí, queridos, e exatamente por tudo isso, alegramos-nos como casa do Senhor, reunidos com outros que também desfrutam dessa mesma alegria no Senhor. Então, ir à casa do Senhor, na nova aliança, a gente precisa fazer essa tradução para a nova aliança. Na nova aliança, chegar à casa do Senhor não é ir a uma edificação construída por homens. Então, ir à casa do Senhor, vir à casa do Senhor, não é vir a este galpão em que a igreja se reúne, mas é reunir-se como igreja, o coletivo dos alcançados pelo Evangelho de Cristo. Então, para nós, na nova aliança, o que é ir à casa do Senhor? É se reunir como igreja. Isso é ir à casa do Senhor para nós, na nova aliança. Hebreus, capítulo 12, versos 22 a 24. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Os judeus, eles tinham essa peregrinação para que eles chegassem ao monte Sião e à chamada cidade de Deus, a Jerusalém, física, que ainda existe lá em Israel. Para os judeus era isso. Para nós, na nova aliança, mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, chegar a Jerusalém para nós é nós sermos participantes da igreja. É nós estarmos em Jesus. Isso é chegar a Jerusalém para nós. Efésios 2, 13 a 22. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Ou seja, uma pausa aqui. Por enquanto, é pelo sangue de Cristo, que é a nossa paz, que desfez a inimizade,
que nos fez um novo homem. Aí continua o texto, fazendo a paz. Verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus. Reconciliação com Deus. Em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz. A vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual vós, juntamente, sois edificados para a morada, para a casa de Deus em espírito. Então, a casa do Senhor é a igreja. A casa do Senhor não é este lugar. A casa do Senhor é a igreja. E aí, irmãos, não importa se a congregação ela é composta por poucos ou por muitos irmãos. Existem igrejas que são igrejas com mais de 1000 membros. Existem igrejas que têm algumas centenas. Existem igrejas que têm dezenas de pessoas que se reúnem. Tem igrejas que têm menos de 20, menos de 10. Não importa se apenas uma ou mais outra família. Existem irmãos que ali na localidade deles, eles não têm pessoas com quem eles se reunirem. E no momento, a família deles acaba sendo a sua congregação. Muitas vezes isso aconteceu com irmãos que se uniram ao nosso ministério. Aconteceu isso. Não importa se a reunião é em um local reservado para esse fim, como o nosso aqui. Esse nosso local é reservado para esse fim. Qual é o fim desse lugar? Para as nossas reuniões, para os cultos, para parte do nosso culto ao Senhor, que é também aqui na reunião com os irmãos. É para isso, é reservado para esse fim. Ou se alugado por um período. Cleiton e Jéssica devem se lembrar de nós nos reunindo com os irmãos do Duque de Caxias. O salão de festas era alugado naquele dia e horário para aquele fim específico. Mas ali, porque ali não era um local reservado para um tempo, para algo exclusivo. Ali não era a igreja reunida? Claro que era, irmãos. Eu duvido, pela experiência que eles tiveram, eles falarem que não era a igreja reunida ali. Vão até fazer visita, evangelizar, né? Teve uma oportunidade dessa. Agora, ou se alugado por um período, ou se numa casa. Lembra os irmãos que foram lá em casa? Os irmãos viram que tinha um monte de cadeira, que tinha lá uns aparatos lá, né? Os irmãos devem se lembrar. Por quê? Porque ali, na nossa casa, se reúne uma igreja. Não ligada a nós não fazemos parte, mas que é pastoreada pelo esposo da minha sogra e ela. Irmãos que essa hora estão reunidos lá, agora de manhã, no lugarzinho lá onde vocês estiveram, se reúnem numa casa, igreja. Não importa se debaixo de uma lona, irmãos. Não importa se ao ar livre. Não importa se há muita ou pouca estrutura. Existem congregações que têm muita estrutura. Tem igreja que tem painel de LED, ar-condicionado e não sei o quê, cadeira acolchoada, um monte de coisa. Né? E louvado seja Deus, tipo, tem câmeras para transmissão online, mas não importa se tem pouca estrutura. Não importa, irmãos, se tem CNPJ, quando há necessidade. Quando é a necessidade do CNPJ? Quando a igreja está, como nós aqui, nós temos aqui, nossa igreja local, diante da rua.
É a exigência dos homens. E nós entramos em conformidade com a legalidade dos homens. Temos estatuto, CNPJ, tudo documentado certinho, registrado para a glória de Deus, quando há necessidade. Mas há igrejas que se reúnem, por exemplo, em lares que não há essa necessidade. Porque não tem CNPJ, não é igreja? Não importa se tem nome e emblema ou não, irmãos. A igreja, na nova aliança, tinha nome de denominação? Não. Deixou de ser igreja por causa disso? Não. Então nós precisamos entender que casa do Senhor é a reunião, é nós estarmos aqui juntos. E aí, irmãos, como? Como nós nos alegrarmos na casa do Senhor? E aí eu quero olhar para o texto com vocês, irmãos. Como nós nos alegrarmos como casa do Senhor? Primeiro, e é aqui que entra aquilo que eu e Salaciel conversávamos sobre esse versículo 1. Desejando, irmãos. Eu me alegro sendo igreja com vocês, reunido com vocês, participante desta congregação, participante, membros uns dos outros, nós nos alegramos quando nós desejamos isso. Porque o salmista escreve o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria dele foi quando ele chegou à reunião. A alegria dele foi quando ele estava lá? Não. A alegria foi quando ele só de ouvir falar. Então a alegria ela é prévia. Precisa haver em mim e você uma expectativa sendo gerada. Antes de nós nos reunirmos, não importa se aqui, não importa se nos encontros nos lares, onde a igreja se reunir, em nós precisa haver um desejo de estar lá, reunidos, de estarmos aqui, onde for, reunidos. Puxa, eu vou encontrar com os meus irmãos. Puxa, eu vou poder dar, eu vou dar um abraço nos meus irmãos. Puxa, eu vou poder louvar juntos, os irmãos nem vão perceber o meu cantar desafinado. Vou poder cantar a plenos pulmões, que se eu canto a plenos pulmões em casa, passo vergonha. Mas não deixo de louvar a Deus. Mas aqui, está todo mundo cantando, louvando junto, eu vou cantar a plenos pulmões. Aqui, sabe, nós vamos orar juntos. Aqui nós vamos ser edificados juntos na palavra. Aqui nós vamos compartilhar, aqui que eu falo a reunião, né? Quando nos reunirmos, vamos poder compartilhar das nossas frustrações, das nossas angústias, compartilhar motivos de oração, de compartilharmos necessidades que temos. Alegria de você, puxa, eu vou estar lá com os meus irmãos, antes da reunião. Mas será que quando nós pensamos, mais um domingo, mais uma terça-feira à noite, mais uma sexta à noite, mais uma quarta, mais um sábado de manhã, não aguento mais. Ou será que o nosso coração se enche de expectativa? Então nós nos alegramos em estarmos reunidos como igreja quando nós desejamos, irmãos. Quando é gerada expectativa no nosso coração. Segundo lugar, nós nos alegramos na casa do Senhor quando nós nos reunimos presencialmente. Versos 2 e 3. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Ou seja, ele agora chegou. O salmista chegou com a comitiva, está com os pés em Jerusalém, presencialmente. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. Primeiro ele se alegrou, gerou o desejo só de ouvir falar. Quando ele chega, aí ele declara isso aqui: os nossos pés estão dentro das tuas portas. É necessário termos esse contato presencial, irmão. Eles, para estarem ali, participando daquele momento na casa do Senhor, eles passavam por dificuldades, por perigos, venciam viagens longas muitas vezes,
Mas será que nós temos vencido aquilo que tem nos paralisado para nós nos reunirmos como igreja? Será que acontece qualquer coisinha e isso é motivo de nós não participarmos da reunião? Para nós estarmos pessoalmente com os irmãos. Os meios digitais, irmãos, são facilitadores para a propagação do evangelho e oferecem suporte na edificação espiritual pela doutrina de Cristo, mas não podem substituir a reunião presencial. Culto online não é congregar. Então, por exemplo, eu sei que as irmãs têm tido, acho que uma vez por mês, reunião por videoconferência. Mas as irmãs se reúnem presencialmente. Mas tem lá reunião online. Eu sei que os jovens tinham, não sei se ainda tem, mas os jovens, segundas-feiras, tinham uma reunião online de edificação. Ainda tem, né? Uma reunião de edificação. Mas os jovens estão se vendo toda semana. Estão usando apenas o online como suporte. Os irmãos estão entendendo a diferença? Não tem problema em usar o online como suporte. Na impossibilidade, eu sei de discipulados que aconteceram por meio de digital, de chamada de vídeo. Porque os irmãos, por causa da logística, não conseguiam, naqueles dias da semana, se reunirem presencialmente. Não tem problema. Desde que, naquela semana, os irmãos estejam juntos presencialmente. Eu já até pensei em pedir, em sugerir ao pastor, nunca sugeri, mas já pensei. Vou sugerir agora, pastor, de púlpito, me perdoa, tá? Os irmãos que não conseguem participar dos encontros nos lares, às terças ou às sextas, de ter um dia da semana e que tenha uma reunião online nossa de edificação mútua. No meio da semana, mas de irmãos que nos cultos presenciais participam. Para dar esse suporte. Mas não pode substituir de nós estarmos com os nossos pés ali, próximos uns dos outros, irmãos. Não pode substituir. Ah, eu vou assistir a pregação depois no YouTube. Não é a mesma coisa, irmãos. Não é. Não se compara a nós estarmos aqui reunidos. Os irmãos entendem essa diferença? É outra coisa. Então nós nos alegramos quando nós nos reunimos presencialmente. Porque quando você está aqui com os irmãos, além de você ter se alegrado previamente, quando você vem e você está mal naquele dia, vai dizer que o sorriso do pastor Marconi não alegra o teu coração, por exemplo. Não é? O abraço dele. Vai dizer que ele ali não transfere um pouquinho da alegria dele para você. Entendeu? Só o sorriso de vocês confirma que sim. Tem como ter isso online? Não tem, irmãos. Então precisa estar presencialmente. De receber o abraço das crianças. Às vezes quando a criança vem me dar um abraço, eu fico feliz da vida. Receber um abraço de vocês. Não nada substitui a reunião presencial, queridos. E quando nós nos reunimos presencialmente, no dia que nós estamos mal, nos reunirmos com o nosso irmão, muda. A chave muda dentro de nós. A tristeza vai embora. Deus compartilha a alegria dele através da vida de cada um dos irmãos. E se nós estávamos tristes, nós nos alegramos por estarmos ali reunidos como casa do Senhor. E nós devemos prezar por isso, nos reunirmos presencialmente. Terceiro, verso 4. Compreendendo as diferenças, queridos. Verso 4, parte A. Onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel. Tribos. As tribos não eram iguais. As tribos, cada uma delas, se você for ler lá no Pentateuco, cada uma delas se organizava ao redor do tabernáculo, numa ordem, numa posição, a leste, a oeste, ao sul, tinha lá toda uma organização. Quando eles saíam para marchar, né, para continuar na trajetória, cada uma atrás da outra, na sua ordem. Cada uma delas tinha um estandarte. Cada uma das tribos tinha um emblema, tinha um logo, uma insígnia. Todas diferentes, mas que entendiam que faziam parte
do mesmo povo. E isso nós precisamos, sim, irmãos. A multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, nos mostra que há irmãos de diferentes tradições e confissões de fé. Tem irmãos aqui que vieram de igreja reformada, por exemplo. Tem irmãos que vieram da igreja do Replé. E estamos juntos. Cada um compreendendo as diferenças uns dos outros, em unidade. Cada um veio de uma tribo, os irmãos estão entendendo? Mas todos convergindo para um único propósito. Essa multiforme sabedoria e graça de Deus nos mostra que há diferentes estéticas. Tem reuniões, em alguns lugares, que a reunião é só com cântico, não tem instrumento musical. Tem lugar que é só violão. Tem lugar que é banda completa. Tem lugar que tem orquestra. Os irmãos sabem disso. Tem lugar que de repente, o projetor, hoje em dia é mais difícil, né? Mas que a projeção era aquele projetorzinho bem simples, que projeta um negócio ali pequenininho. Tem igrejas que a estética é diferente, tem um painelzão de LED, é diferente. Tem igrejas que a liturgia de culto, a estética do culto, ela é mais musical. Em outras, ela é mais palavra. Em outras, é mais oração. Mas todas fazem parte do povo de Deus. Essa multiforme graça e sabedoria de Deus nos mostra que são pessoas de diferentes culturas, pessoas que têm diferentes criações. A igreja em São Gonçalo é a mesma igreja, de repente, do interior do estado? Não é, irmãos. A igreja numa grande capital, né? Ou na região metropolitana de alguma capital, é a mesma coisa de uma igreja rural? Não é a mesma coisa. A cultura é diferente. O jeito de ser igreja é outro, é diferente. Então nós precisamos saber conviver com os diferentes. Aqui, como igreja, uns com os outros, pessoas de temperamentos diferentes, mas também com irmãos que não fazem parte da nossa igreja aqui. Precisamos entender essas diferenças. E isso precisa nos alegrar. Porque se nós chegamos diante dos irmãos, fulano é tão diferente de mim, né? Meu Deus, não quero mais congregar ali com ele porque ele é tão diferente de mim ou porque ela é tão diferente de mim. Não, irmãos, somos diferentes mesmo. Essa é a beleza do corpo de Cristo, nas nossas diferenças, caminhando em unidade. Quarto, nós nos alegramos na casa do Senhor, rendendo graças a Ele. Versos 4b e 5. Para darem graças ao nome do Senhor, porque ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Rendendo graças. Nós não nos reunimos para sermos abençoados. Mas parece que às vezes nós nos reunimos só porque o coração está aflito, e porque o coração está aflito, nós queremos uma solução para o nosso problema. Nós queremos que Deus nos abençoe naquela área. E aí nós ficamos tristes por causa daquela situação que estamos vivendo. Ao invés de nós rendermos graças a Ele, porque fomos alcançados pelo Senhor, que já fez por nós, que já nos salvou e hoje governa sobre a nossa vida. Quando nós lemos aqui os tronos da casa de Davi, Jesus, ele é o eterno rei. Mas a promessa de que ele seria o rei eterno está estabelecida lá numa promessa de Deus, que Deus fez a Davi, dizendo que da casa de Davi viria um que governaria, se assentaria no trono eternamente, falando de Jesus. Então, a nossa alegria é porque do trono da casa de Davi, Jesus está assentado, governando sobre o universo. A nossa vida governada pelo Senhor. Então nós nos reunimos não para sermos abençoados, mas porque agora o Senhor reina sobre nós. Porque agora nós somos servos de Jesus. Porque agora Ele é o nosso Senhor. O trono dele
dando graça por isso, porque Ele é o Senhor. Só que muitas vezes nós reunimos não para render graças, e aí nós nos entristecemos, irmãos. Está errado. E em último lugar, nós nos alegramos na casa do Senhor, cuidando uns dos outros. Versos 6 a 9. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por quê? A gente lembra muito do versículo 6, né? Ore pela paz em Jerusalém, está tendo guerra. Ore pela paz em Jerusalém. Quando eu me dei conta disso aqui, lendo o texto, caiu a ficha para mim, há um tempo atrás. Por que eu devo orar pela paz de Jerusalém? Verso 8. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Hoje, a antiga casa do Senhor está de pé? Não. Então, usarmos esse texto aqui, por causa disso, não. Hoje, quem é a casa do Senhor? A igreja. É a igreja. Então, a estabilidade de Jerusalém, a cidade da paz, ela está no contexto da casa do Senhor. E interessante que o salmista especifica aqui, por causa dos meus irmãos e amigos. Ele entendia do que mais do que estar num local físico, já na antiga aliança, estar ali representava estar em meio aos irmãos e amigos. E buscava o bem daquele lugar, não para o bel prazer dele, não para a satisfação dele, mas por causa dos irmãos, cuidando uns dos outros, irmãos, em oração, em amor e buscando fazer o bem. Nós nos alegramos na casa do Senhor, desejando nos reunindo presencialmente, compreendendo as diferenças, rendendo graças ao Senhor e cuidando uns dos outros. Amém? Vamos orar? Pai bendito, nós te damos graças pela alegria de nos reunirmos como igreja. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a olharmos não para as circunstâncias, a olharmos não por aquilo que angustia nosso coração, nos entristece, mas ajuda-nos, ó Pai, a nós olharmos para Ti. Que as nossas vidas estejam focadas no Senhor a cada momento. E que a nossa reunião, Pai, seja um tempo de muita alegria, de muito prazer, de nós sermos igreja, de congregarmos, ó Pai, de estarmos juntos, de estarmos unidos no Senhor. Não importa o lugar, não importa a quantidade de irmãos, não importa a estrutura, mas a alegria, Pai, de nós congregarmos, de nós estarmos reunidos como Tua casa. Nós te pedimos isso, Pai, na minha limitação, na minha incapacidade. Sela essa palavra, Pai, no nosso coração. Sela essas verdades no nosso interior. Nós oramos a Ti gratos, em nome de Jesus. Amém.